Havendo quórum regimental, com a presença do deputado Pepe Colasso, deputado Alex Brasil, deputado Matheus Cadorim, deputado Mauro de Nadal, deputado Napoleão Bernardes, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Submeto aos senhores deputados presentes nessa sessão a votação das atas da 33ª reunião ordinária e da primeira reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação e de Educação e Cultura, já distribuída previamente aos senhores deputados membros dessa comissão. Como não há quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado as atas acima citadas. Na ordem do dia, discussão e votação das matérias relativas a esta comissão. Passo a palavra para relatar os seus projetos da manhã de hoje, o deputado Mauro de Nadal. Bom dia, presidente, colegas deputados, público que nos acompanha. Eu tenho 5 projetos para relatoria na manhã de hoje. Vou iniciar pela mensagem de veto número 1261/2025, de autoria do Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 511/2023, de autoria do senhor deputado Lunelli, que dispõe sobre a fixação de placas, cartazes ou faixas informativas nas recepções da Hemorrede sobre a doação de medula óssea no âmbito do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. O veto recaiu sobre o artigo 6º do projeto, cujo texto dispunha o seguinte: artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, estabelecendo regras necessárias ao seu cumprimento, no que couber, no prazo máximo de 90 dias a contar da data da sua publicação. De acordo com as razões apresentadas pelo chefe do Poder Executivo, o dispositivo acima incorre em inconstitucionalidade formal e material, uma vez que impõe prazo ao Poder Executivo para a regulamentação da lei, o que viola o princípio da separação e harmonia entre os poderes, artigo 2º da Constituição Federal e artigo 32 da Constituição Estadual, além de confirmar ingerência indevida do Legislativo sobre a função administrativa. Esse simples fato já é o suficiente para caracterizar o veto e, com base nessa explicação, no âmbito desta comissão, eu voto pela manutenção da mensagem de veto 1261/2025. Relator Mauro de Nadal vota pela manutenção do veto 1261/2025. Coloco em discussão a matéria. Em votação, os favoráveis permanecem na comissão, os contrários se manifestam. Fica, então, mantido o veto, a mensagem de veto 1261/2025. Parecer a mensagem de veto 1262/2025, autor Governo do Estado. Veto parcial ao projeto de lei 312, de autoria do deputado Lunelli, que institui o programa Parque Linear Barriga Verde, de prevenção a enchentes e alagamentos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece outras providências. O veto incide especificamente sobre o artigo 3º do autógrafo, que prevê, artigo 3º, o regramento e a regulamentação desta lei, bem como o estabelecimento das diretrizes e premissas básicas, prazo e recursos para a implementação do programa Parque Linear Barriga Verde, de prevenção a enchentes e alagamentos, serão executados sob a coordenação do Governo do Estado de Santa Catarina, por intermédio do Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil, da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil. A justificativa apresentada pelo chefe do Poder Executivo, fundamentada na informação 26/2025 da Consultoria Executiva e no parecer 177/2025 da PGE, aponta que o dispositivo é contrário ao interesse público, uma vez que impõe atribuições administrativas e obrigações financeiras sem que haja previsão orçamentária específica nas leis que compõem o planejamento financeiro do Estado de Santa Catarina, PPA, LDO e LOA. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça.
O veto parcial ao artigo 3º do projeto de lei, já emitindo o nosso voto, senhor presidente, encontra respaldo nos princípios constitucionais da separação dos poderes, artigo 32, caput, da Constituição Estadual e da responsabilidade fiscal, artigo 167, inciso 2º da Constituição Federal, bem como no disposto no artigo 54, parágrafo 1º da Constituição do Estado, que confere ao governador a prerrogativa de vetar projetos contrários ao interesse público. Segundo o parecer técnico da Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil, o artigo vetado determina a execução de programas e obras que demandam estrutura técnica, planejamento e recursos financeiros não previstos, o que inviabiliza a sua implementação imediata. Desta forma, nosso voto na Comissão de Constituição e Justiça é pela manutenção da mensagem de veto 1262/2025. Voto do relator Mauro de Nadal, a mensagem de veto 1262/2025 é pela manutenção. Coloco em discussão os senhores deputados, registrando a presença do deputado Rodrigo Minotto e do deputado Fabiano da Luz, também presente nessa sessão. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovada a relatoria do deputado Mauro de Nadal, a mensagem de veto 1262/2025, que é pela manutenção. Requerimento de diligência ao projeto de lei 516/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Festival da Juventude no Estado de Santa Catarina, evento anual que integra cultura, esporte e educação para alunos do ensino fundamental da rede pública estadual, promovendo participação, integração e desenvolvimento social. Estamos requerendo diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e, através desta, Secretaria de Estado da Educação, para que se manifeste acerca da proposta legislativa. Pedido de diligência ao projeto de lei 0516/2025, coloca em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao PL 0516/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 739/2025, autor deputado Neudi Sareta. Declara de utilidade pública a Associação de Moradores, Bairro das Nações de Concórdia e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Analisando toda a documentação acostada ao presente projeto, não vejo nenhum óbice à sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, porque a entidade atendeu tudo que estabelece o artigo 12 da Lei 18.269/2021, e meu voto é pela aprovação. Parecer favorável, PL 0739/2025. Coloca em discussão. Em votação, os favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0739/2025. Relatório e voto ao projeto de lei 692/2025, de autoria do deputado Jair Mioto. Altera a Lei 11.189, de 2 de outubro de 1999, que dispõe sobre o acesso de ministro de cultos religiosos e de seus prepostos nas entidades que menciona e estabelece outras providências. A proposição tem por objetivo atualizar o artigo 1º da referida lei para autorizar expressamente o livre acesso de ministros de cultos religiosos, diáconos, obreiros, capelães e outros prepostos em hospitais públicos e privados do Estado, permitindo que a identificação possa ser apresentada tanto em meio físico quanto digital. Vamos ao voto. A matéria versa sobre competência legislativa concorrente, relativa à proteção e defesa da saúde, liberdade religiosa e assistência social, nos termos do artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, não havendo usurpação de competência da União ou dos municípios. Além disso, inexiste, na hipótese em análise, reserva de iniciativa ao chefe do Poder Executivo. O projeto não trata de matéria relativa à estrutura ou atribuições dos órgãos da administração pública estadual. Tampouco versa sobre o regime jurídico dos servidores públicos, o que afasta a incidência do artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B da Constituição Federal, bem como dos incisos 4º e 6º do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Desta forma, é legítima a iniciativa parlamentar, nos termos do caput do artigo 50 da Constituição Estadual. Conclui-se, portanto, pela conformidade do projeto com os preceitos de constitucionalidade formal. Da mesma forma, também não vislumbramos
nenhum óbice à sua tramitação, principalmente no atendimento da regimentalidade e da legalidade. E meu voto é pela admissibilidade do projeto. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0692/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0692/2025. Obrigado, deputado Mauro Nadal. Registro também a presença do deputado Márcio Machado, que nesse ato está representando o deputado Maurício Peixer. Com a palavra agora para apresentar os seus trabalhos, o deputado Matheus Cadorim. Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos, a todas. PL 0578/2025, de autoria do deputado Adilson Girardi, que dispõe sobre a responsabilização administrativa e medidas de prevenção contra a utilização de inteligência artificial para criar, produzir, reproduzir, armazenar ou disseminar conteúdo de pornografia infantil e de violência contra a mulher e a pessoa idosa no Estado de Santa Catarina e da outras providências. Então, um resumo é que o projeto de lei 0578 busca coibir o uso da IA, da inteligência artificial, na produção de disseminação de conteúdos de pornografia infantil e violência contra a mulher e idosos, prevendo sanções e medidas administrativas. Contudo, sob a ótica da constitucionalidade, verifica-se que o texto invade competência privativa da União para legislar sobre informática e telecomunicações, áreas diretamente relacionadas à regulação e ao funcionamento da inteligência artificial. Trata-se de matéria que exige tratamento uniforme em território nacional, já disciplinada em âmbito federal, o que impede a regulamentação estadual sobre o tema. Além disso, o artigo 5º, inciso 1º, autorizar o Estado a requisitar dados de provedores de serviços digitais sobre usuários, avança sobre o campo do direito processual e da investigação criminal, cuja competência legislativa também é exclusiva da União. Tal matéria já é regulada pelo Código de Processo Penal e pelo Marco Civil da Internet. Embora o objetivo da proposta seja relevante e meritório, voltado à proteção de crianças, mulheres e idosos contra crimes envolvendo o uso da IA, o instrumento escolhido afronta os limites constitucionais. Diante do vício de inconstitucionalidade formal, por usurpação da competência federal, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0578 de 2025. Voto pela inadmissibilidade do PL 0578/2025 pelo relator. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do relator, que foi pela inadmissibilidade ao PL 0578/2025. PL 0701/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Presidente Getúlio. O projeto de lei 0701 autoriza a doação de um imóvel localizado no município de Presidente Getúlio com área de 50.000 metros quadrados, destinado à construção de um complexo educacional para atender estudantes do ensino fundamental e futuramente do ensino médio e técnico. No exame de constitucionalidade, verifica-se que a proposição atende aos requisitos formais previstos na Constituição Estadual, sendo competência privativa do governador a iniciativa legislativa sobre a alienação de bens do Estado. Constatam-se ainda a observância das exigências legais aplicáveis, tais como interesse público, devidamente justificado, avaliação prévia, cláusula de reversão e enquadramento às normas da Lei Federal 14.133/2021. Sob o aspecto material, trata-se de medida que atende ao interesse público, promovendo a expansão da infraestrutura educacional municipal e, portanto, voto pela admissibilidade do projeto 0701. Voto pela admissibilidade ao PL 0701/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0701/2025. PL 0682/2025, de autoria da deputada Paulinha, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, Nota Catarina, destinado a incentivar o consumidor a solicitar o documento fiscal nas operações comerciais e da outras providências. Projeto de lei 0682 institui o Programa Nota Catarina e com o objetivo de incentivar os consumidores a solicitar documento fiscal, prevendo benefícios financeiros, abatimento no IPVA e a possibilidade de doação a entidades sociais. Entretanto, verifica-se que a Secretaria de Estado da Fazenda já implementou iniciativa semelhante por meio da Portaria 264 de 2019, que regulamenta o programa com a mesma finalidade no âmbito da administração tributária estadual.
Esse fato evidencia que a matéria já é objeto de regulamentação pelo Poder Executivo, inserindo-se em sua esfera de atuação e execução de políticas fazendárias. Além disso, no tocante do artigo 6º do projeto de lei, aplica-se o enunciado número 001 da Comissão de Constituição e Justiça, segundo o qual projeto de lei de autoria de deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva é inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. Ao atribuir ao Executivo a adoção de providência administrativa que lhes são próprias, a proposição incorre exatamente na hipótese prevista pelo enunciado, reforçando sua inadequação formal. Diante do exposto, e considerando a existência de regulamentação já editada pelo Poder Executivo, voto pela inadmissibilidade do projeto de lei 0682/2025 no âmbito desta comissão. É o 0682, né? Voto parecer favorável ao PL 0682. Desculpa. Parecer pela inadmissibilidade ao PL 0682/2025 pelo relator. Coloco em discussão. Em votação, os deputados favoráveis ao parecer do relator permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do relator pelo PL 0682/2025, parecer do relator pela inadmissibilidade. Obrigado, deputado Matheus Cadorim. Passo a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados aqui nos acompanham. Eu começo retirando de pauta o PL 152/2025 do deputado Sérgio Guimarães e passo a relatar o PL 0603/2025 de autoria do deputado Marcos da Rosa, que institui no âmbito da educação básica do Estado de Santa Catarina ações educativas voltadas à segurança no trânsito, visando a formação de cidadãos conscientes e multiplicadores de boas práticas de prevenção de acidentes. Recebi para relatar o projeto de lei apresentado pelo deputado Marcos da Rosa em epígrafe, que objetiva incorporar ao currículo oficial da educação básica pública e privada do Estado de Santa Catarina conteúdos transversais voltados à educação para o trânsito com foco na segurança viária e na formação cidadã a serem trabalhados desde a educação infantil até o ensino médio. De acordo com a justificação do autor, a inserção da educação para o trânsito na educação básica do Estado apresenta-se como medida estratégica e urgente para reforçar a prevenção e promoção da cultura de segurança e de responsabilidade no trânsito e, sobretudo, contribuir para a formação cidadã dos estudantes, impactando positivamente suas famílias e comunidades. No voto. A Constituição Federal estabelece que os Estados têm competência concorrente para legislar sobre educação, desde que respeitadas as normas gerais estabelecidas pela União. No caso, a norma geral referida é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que já prevê em seu texto a formação para a cidadania como diretriz da educação básica. Por sua vez, a Base Nacional Comum Curricular também reconhece a importância dos temas transversais no currículo escolar, permitindo sua regulamentação complementar pelas redes estaduais de ensino. Desta forma, a iniciativa parlamentar está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo qualquer espécie de vício de competência que possa impedir a tramitação do projeto de lei. Diante do exposto, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0603/2025. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0603/2025. Coloco em discussão. Presidente. Palavra do deputado Márcio Machado. Primeiro, bom dia a todos. Cumprimentar o presidente Pepe Colasso, nobres colegas. Bom retornar à comissão CCJ, mesmo temporariamente. Peço vistas em gabinete, por favor. Pedido de vistas, deputado Márcio Machado, ao PL 0603/2025. Também eu passo aqui a relatar o PL 0683/2025, de autoria do deputado Marquito, que institui o Dia dos Mutirões Catarinenses de Limpeza e altera o anexo único da Lei 18.531 de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina, estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Conforme a justificação do autor, o objetivo é instituir o Dia dos Mutirões Catarinenses de Limpeza, celebrado no terceiro sábado de setembro, para mobilizar a população na coleta de resíduos, especialmente plásticos, e promover educação ambiental, conscientização sobre o descarte correto e engajamento comunitário em defesa da sustentabilidade. No voto, inicialmente observo o cumprimento dos pressupostos constitucionais
formais relativos à espécie em apreço, não se tratando de caso reservado à lei complementar, pelo que a proposição de lei ordinária é a forma adequada. Entretanto, verifiquei a necessidade de apresentar emenda substitutiva global para promover alterações, saneando aspectos de inconstitucionalidade, haja vista a existência de dispositivos que conferiam atribuições ao Poder Executivo, bem como para adequar a proposição à técnica legislativa. Ante o exposto, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do projeto de lei 0683/2025 nos termos da emenda substitutiva global em anexo. Parecer favorável ao PL 0683/2025, com emenda substitutiva global apresentada pelo relator. Coloca em discussão. Presidente, peço vista em gabinete. Pedido de vistas pelo deputado Alex Brasil. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passa a palavra ao deputado Márcio Machado, que nesse ato representa as relatorias do deputado Maurício Peixe. Obrigado, presidente. Já de antemão, peço a retirada de pauta do projeto de lei 525, de autoria do deputado Alex Brasil. Retirado de pauta o projeto de lei 0525/2025. Obrigado, presidente. Também, dando sequência, peço diligência ao projeto de lei 703/2025, de autoria do deputado Vicente Caro Preso. Pedido de diligência ao PL 0703/2025. Coloco em discussão e votação. Os favoráveis, permitem a comissão dos contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao PL 0703/2025. Obrigado, presidente. Apenas diligência interna para adequar o projeto de utilidade pública. Que projeto de autoria do deputado Alex Brasil ao projeto de lei 709/2025, que institui a Semana da Pátria, a ser celebrada anualmente no período de 1º a 7 de setembro nas escolas públicas do Estado e da outras providências. Ante o exposto, analisando legalidade e constitucionalidade, não vejo óbice nenhum a devida tramitação. Então, o meu voto é pela admissibilidade do projeto. Coloco em discussão o projeto de lei 0709/2025, que tem o parecer favorável do relator. Esse projeto aqui, deputado Alex, ele prevê daí hino nacional? Eu vou falar agora. Tá. Antes que eu... Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentar os novos colegas deputados e todos que nos acompanham nessa Comissão de Constituição e Justiça. Antes que o nosso querido deputado Fabiano da Luz peça a vista, só falar um pouquinho sobre o projeto. Eu acho um projeto interessante, até em relação à pauta que a esquerda vem adotando nesse momento no país, porque, de repente, a esquerda agora virou extremamente nacionalista, né? Eles estão agora com uma bandeira feroz batendo nessa questão. Então, eu acho que aqui a gente vai ter um consenso em relação ao que nós aqui da direita defendemos, com o que a esquerda vem falando, pelo menos para a imprensa, sobre esse momento que o Brasil atravessa. E justamente o projeto faz com que a gente tente resgatar um pouco das nossas origens, né? Do momento, eu, pelo menos em período escolar, lembro claramente de ir para a escola, a gente cantava o hino nacional, a gente hasteava a bandeira, e geralmente era motivo de orgulho para aquele que era chamado pela direção escolar para fazer esse hasteamento da bandeira. Então, nós tínhamos ali um respeito pelas normas, pelas regras e pelo amor à pátria, que, infelizmente, hoje eu vejo muitas vezes perdido nessa geração atual. Mas quero acreditar que nós teremos apoio da grande maioria dos deputados para que a gente possa resgatar um pouco dessas nossas origens, para que a gente possa, naquele momento da semana do 7 de setembro, né, que é um momento que a gente comemora aí, uma data expoente do nosso país, que a gente possa resgatar, pelo menos nesse período, aquele sentimento patriota e a gente possa renovar esse amor à nossa pátria. Então, o projeto trata sobre isso, presidente. Obrigado. Deputado Fabiano. Presidente e colegas deputados, o meu questionamento, deputado Alex, não é nem intenção de pedir vistas, mas só é uma dúvida com relação ao inciso 2º, porque no inciso 2º, ele fala estabelecer parcerias com entidades civis, militares, organizações não governamentais, instituições culturais, entidades públicas ou privadas que possam contribuir com recursos humanos, materiais, técnicos ou financeiros para o desenvolvimento das atividades. Nós não podemos, com esse inciso, estar abrindo precedente para que as escolas chamem entidades para fazer o papel das escolas no trabalho de apresentação ou, futuramente, contratação de entidades ou nessa parceria que
Vamos terceirizar, digamos assim, o trabalho do 7 de setembro para que outros façam por nós? Mas, nesse sentido, a minha dúvida. Obrigado, deputado, pela pergunta, eu acho bem pertinente. É que eu me recordo também, nesse período que nós tínhamos ali a Semana da Pátria, de que se montavam várias atividades dentro das escolas, traziam uma estrutura ali para as crianças brincarem, para as crianças se envolverem com o que seria uma atividade dos nossos policiais, do Corpo do Exército. Então, quando a gente fala nesse sentido aí de haver parcerias com essas instituições, é justamente para que eles possam participar, trazendo os recursos humanos, trazendo depoimentos de como são as suas atividades, trazendo, de repente, algum amparato ali para que se monte na escola naquela semana, para que elas possam estar mais próximas dessa realidade. A ideia realmente seria essa, compartilhamento de atividades e não tomando conta da atividade escolar, mas trazendo para dentro daquela semana algo que a criança possa, ou o aluno possa estar mais participativo nas atividades. Parabenizar também o deputado Alex por esse projeto de lei. Eu tenho um projeto de lei parecido aqui na casa, que é a volta da disciplina de educação moral e cívica, justamente para que a gente possa resgatar essas atividades que valorizam o civismo, né, a simbologia, como da bandeira e das questões referentes à nossa pátria amada. Então, parabenizar, acho que tem tudo bem organizado para ser uma semana de muita valorização ao que significa o nosso país, o nosso Estado, né? E que as crianças possam ter atividades que elas saibam o quanto é valoroso o respeito, né, à nossa bandeira, ao simbolismo da pátria, a tudo que representa o nosso querido Brasil. Parabéns. Ainda em discussão, em votação, os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o projeto de lei 0709/2025. Obrigado, presidente. Dando continuidade, projeto de lei 738 deste ano, de autoria do nobre deputado Matheus Cadorim, institui a Rota Turística Imperial Caminho dos Príncipes no nosso Estado. Ante exposto, também analisando os autos, o voto é pela admissibilidade do mesmo. Projeto de lei 0738/2025, parecer favorável, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL. Só explicando aqui a nossa sugestão, a inclusão de Garuva e Itapuá e a exclusão dos municípios de Guaramirim, Jaraguá e Corupá, pertencentes a outra região, são necessárias para corrigir a legislação e harmonizá-la com a composição oficial da região turística, o que garante precisão normativa e coerência institucional. Além disso, a iniciativa ajudará a fortalecer a articulação entre os municípios por meio da ampliação e divulgação conjunta de seus atrativos turísticos e culturais, que resultará em maior fluxo de visitantes. Então, a ideia é que a gente possa reorganizar essas rotas, a pedido, inclusive, dos responsáveis locais pela rota e pelo turismo da região, para que possa haver mais essa organização mais correta, né? E aí a divulgação dessas rotas fica mais evidente, fica mais clara para os turistas. Então, é uma reorganização a pedido das próprias entidades. Registrado a manifestação do autor da matéria e declaro aprovado, então, o projeto de lei 0738/2025 nesta comissão. Presidente, também dando continuidade, o projeto de lei 745 deste ano, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública AMA Luiz Alves, diligência interna para poder juntar documentos. Pedido de diligência ao projeto de lei 0745/2025, coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 0745/2025. Presidente, também mensagem, voto de vista a mensagem de veto 921/2025, deputado Marquito. Aqui o deputado Maurício Peixer, foi feito um acordo com a Procuradoria, a Casa Civil e o deputado Marquito, para que a gente pudesse ampliar um pouco mais na questão de alguns vetos que aconteceram, para que o projeto também pudesse ser prestigiado. Então, ante o exposto... Esse é um pedido extra-pauta, né? É uma devolução, não? Só devolução.
É uma extra pauta, né? O relator é o deputado Mauro de Nadal, que fez o voto pela admissibilidade, é isso? Do veto, admissibilidade e rejeição parcial do mesmo. Agora, o deputado Maurício está devolvendo por quê? Porque ele pediu vistas? Sim, parcial também, só que ele expande os Tá devolvendo a vistas, então tá. Pode devolvendo prosseguir. Vista com voto. Ok. Se possível, peço autorização para que a gente possa colocar em votação. Acho que não há objeção pelos senhores deputados, então pode prosseguir, deputado. Pois bem, então o projeto ele amplia, e agradecer ao deputado Mauro de Nadal pela relatoria, e foi feito um acordo então com o deputado Marquito, com a Casa Civil, para que a gente pudesse prestigiar também o deputado no que tange a esse projeto de lei que dispõe sobre a política de gestão de resíduos sólidos orgânicos, incentiva a compostagem no estado de Santa Catarina, que é a pauta prioritária dele. E aí, se caso os nobres deputados queiram que eu leia todo o relatório, que é exaustivo, longo, assim eu faço. Se não, já vou para o voto. Ante o exposto, no âmbito dessa comissão, o voto é pela rejeição parcial do veto, reconhecendo-se a constitucionalidade formal e parcial material do projeto e pela manutenção parcial do veto, restrita aos parágrafos únicos do artigo 1º, caput, parágrafos 1º, 2º, 3º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10º, parágrafo único, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, parágrafo 4º, 24, da mensagem de veto número 921 deste ano ao projeto de lei 153, de forma a abranger a integralidade e os dispositivos abrangidos pela Procuradoria-Geral do Estado. Coloco em discussão o voto divergente, né? Só para encaminhamento da relatoria do deputado Mauro de Nadal. Palavra do deputado Mauro. Em homenagem a essa boa sintonia do pessoal com o governo do Estado, sabe, eu me inclino a concordar com o voto do líder de governo, né, Maurício Peixe, até porque também nesta mesma linha vem o apelo do autor do projeto de lei, deputado Marquito, porque houve um bom entendimento aí para que esse projeto ele possa ser aplicado em Santa Catarina, né? A gente tem estudado essa matéria já há muito tempo e vejo que é um grande início num processo aí que a gente pode evoluir bastante, né? Enquanto governo de Santa Catarina também, que é a destinação correta desses resíduos, né? Ainda mais agora que nós estamos aí num período em que o mundo todo se volta ao Brasil nessa discussão da COP, que vai ter início na semana que vem. Essa matéria é uma matéria muito pertinente, até porque um dos nossos encaminhamentos vai justamente nesta linha, junto à COP, para que a gente encontre, através desses países desenvolvidos, assim por se dizer, um custeio financeiro para que os municípios possam investir bastante na questão de saneamento básico e destinação de resíduos, né? Então, a gente vem também com esta tese, além de outras teses também importantes, né, para discussão na COP, mas eu vejo que o projeto ele tem uma pertinência pelo momento, mas, acima de tudo, também pela sua essência. É um projeto bom, né? O governo, acredito que deva abraçar esse projeto, porque dá para se evoluir bastante. Quem ganha com isso é Santa Catarina. Então, eu vou ter que votar contra o meu voto. Acho que dá para retirar, né? Ou faço a retirada, conforme for o entendimento de Vossa Excelência. Vamos fazer a retirada do... Eu retiro o meu voto e acaba a relatoria sendo absorvida pelo deputado Maurício Peixe, representado e bem representado aqui pelo deputado Márcio Machado. Retirado o parecer do deputado Mauro de Nadal, que acata o parecer do deputado Maurício Peixe, que, na verdade, expande os dispositivos que antes era apresentado na relatoria do deputado Mauro de Nadal. Já lido pelo deputado Márcio Machado, que representa aqui o relator Maurício Peixe. Então, nós vamos colocar em discussão o voto vista do deputado Maurício Peixe, que o voto é pela admissibilidade do veto e rejeição parcial do mesmo, mantendo o veto ao parágrafo único do artigo 1º, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 8º, artigos 9º, 10º, parágrafo único, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, parágrafo 4º e 24.
Em discussão ainda. Em votação, os favoráveis ao parecer do deputado Maurício Peixe permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o parecer do deputado Maurício Peixe, que é pela admissibilidade do veto com rejeição parcial. Voto favorável por todos os deputados presentes nessa sessão. Presidente, eu peço a vênia para colocar extra pauta, se assim for a hora adequada, do projeto de lei 624 de 2025, da lavra do deputado Alex Brasil, institui o plano de parceria público-privada para a celebração de convênios entre o Estado de Santa Catarina e instituições ou associações privadas para a criação de centros de integração e atendimento às pessoas idosas. Há alguma objeção dos senhores deputados para colocar essa matéria dessa pauta? Se não há, pode prosseguir, deputado Márcio Machado. Muito obrigado, presidente. E assim, ante o exposto, analisando a constitucionalidade e legalidade de um projeto de grande relevância para Santa Catarina, para que a gente possa contribuir para aqueles que muito contribuíram, nossos seminovos, no nosso estado. O projeto ele tem 10 artigos. Nesses artigos, ele trabalha com a duração dos convênios, fiscalização, procedimento para sanar irregularidades e sanções, sobre os repasses financeiros aos centros e a possibilidade de cobrança de mensalidade, dos requisitos mínimos para funcionamento dos centros e também sobre a regulamentação. E, analisando as questões pertinentes a essa comissão, apenas eu faço uma ressalva que 2 artigos foram duplicados apenas, o artigo 5º e o artigo 6º. Então, ante o exposto, o voto do deputado Maurício Peixe é pela admissibilidade do projeto de lei 624 na forma da sua emenda supressiva que foi apresentada. Voto favorável ao projeto de lei 624/2025. Esse projeto é de deputado Alex Brasil, está entrando extra pauta, e ele tem emenda supressiva apresentada pelo relator. Coloca em discussão. Presidente, só para esclarecer sobre o projeto, eu que estou na vice-presidência da Comissão do Idoso e percorrendo o Estado, eu vejo muitas vezes que falta esse tipo de possibilidade ao município para atender essa demanda que, para mim, é uma forma de realmente a gente estar devolvendo o tanto que essas pessoas já contribuíram para o Estado de Santa Catarina e para os catarinenses. Então, eu estou tentando facilitar com que a Prefeitura também possa estar mais presente, não apenas o Estado, mas o município, para que a gente possa atender melhor as demandas das pessoas de terceira idade. Obrigado, presidente. Continua em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 624/2025, de autoria do deputado Alex Brasil. Obrigado, deputado Márcio Machado. Seja sempre bem-vindo a esta comissão. Com a palavra, o deputado Rodrigo Minotto. Já antes, em tempo, é registrar a presença do deputado Volney Weber, também nessa sessão. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados. Eu trago aqui o relatório e voto ao PL número 0395/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que trata-se do projeto de lei que tem por objetivo promover avanços na legislação estadual relativa à proteção animal. Atento aqui o deputado Márcio, mediante as alterações nas leis 12.854 de 2003, que institui o Código Estadual de Proteção dos Animais, e o número 18.057 de 2021, que dispõe sobre a conscientização dos direitos dos animais domésticos e silvestres nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental e médio, e adota outras providências. A proposição legislativa traz em síntese as seguintes inovações à Lei 12.854 de 2003. Número 1. A inclusão de novas vedações no artigo 2º, proibindo práticas cruéis em adestramento, como o uso de colares de choque, enforcadores, pontiagudos e castigos físicos. Número 2. Proibição da comercialização de animais em feiras ou eventos sem licença sanitária e atestado veterinário. E número 3, a obrigação de prestar socorro a animais atropelados em vias públicas estaduais. Número 4, instituição do artigo 10A
incentivando a substituição gradativa da tração animal em áreas urbanas mediante campanhas, apoio técnicos e políticas de transição. Número 5, inclusão da pena de proibição de guarda ou tutela de animais de 2 a 10 anos a infratores condenados por maus tratos. E número 6, autorização do uso de aeronaves remotamente pilotadas por RPAs e drones na fiscalização. Por sua vez, quanto à Lei 18.057 de 2021, a propositura prevê a inclusão do artigo 3º-A, permitindo às escolas parcerias com ONGs, protetores independentes e clínicas veterinárias para atividades educativas, práticas de proteção animal. Instrui os autos a justificativa apresentada pelo autor, ressaltando os objetivos de prevenção de maus tratos, promoção de políticas públicas e educação ambiental e uso de tecnologias para a fiscalização. Este é o relatório. Diante disso, eu passo aqui fazer um resumo sucinto do voto, que, ainda sob o viés da constitucionalidade, verifico que o conteúdo da proposição é compatível com os princípios constitucionais de proteção ao meio ambiente e à fauna, incumpridos no artigo 225 da Lei Maior, que vedam práticas cruéis contra animais, sendo reforçada a tutela ambiental e a promoção da dignidade. Ademais, a proposição se harmoniza com o ordenamento jurídico, não havendo conflito com normas federais de proteção animal, nem com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto às parcerias pedagógicas. Apesar de coexistirem outras proposições nesta Assembleia Legislativa que almejam alterar a Lei 12.854 de 2003, noto que o projeto de lei em voga possui enfoque robusto e autêntico e, por consequente, sob o aspecto da regimentalidade, está apta à tramitação, uma vez que foi regularmente apresentada, distribuída e instruída, observando o regimento interno desta Assembleia Legislativa. Quanto à técnica legislativa, entretanto, observo que a redação dos artigos 1º e 4º necessitam dos seguintes ajustes para correção de erro material. Letra A, acrescentar no caput do artigo 1º, que está sendo criado, também o inciso 19. E B, suprimir a expressão complementar do parágrafo único do artigo 28, alterando pelo artigo 4º da proposição, uma vez que a referência é lei ordinária. Além disso, suprimir o apóstrofo de RPAs. Assim, com base nos regimentais artigos 72, inciso 1 e 144, inciso 1, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade ao projeto de lei 0395/2025, com as emendas modificativas apresentadas conforme o relatório. PL 0395/2025, tem o parecer favorável do relator, com emendas modificativas, coloco em discussão. Presidente, eu vou solicitar vista em gabinete para análise do projeto, uma vez que trata sobre a tração animal, e nós já passamos o projeto de minha autoria aqui na CCJ sobre o mesmo tema, só que ele é um projeto mais abrangente. Então, para a gente poder fazer uma análise mais minuciosa em relação ao tema. Obrigado. Pedido de vice-deputado Márcio Machado. Requerimento de diligência ao projeto de lei número 0505/2025, que é diligência interna, senhor presidente, ao autor do projeto de lei, deputado Fabiano da Luz, para os devidos cuidados, a fim de que encaminhe aos autos os seguintes documentos faltantes em desconformidade com a lei que rege a matéria, quais sejam a ata de fundação e o relatório de atividades conforme exigências do inciso 4 e 7 do artigo 3º da Lei 18.269 de 2021, para que então proceda-se a devida análise do processo. Pedido de diligência ao PL 0505/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Pedido de diligência ao PL 0505/2025, coloco em discussão. Em votação, se favorável, permanece como estão, se contrários, se manifesta, fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0505/2025. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Tem essa pauta? Obrigado, deputado Rodrigo Minotto. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Pepe Colasso,
colegas de Comissão de Constituição e Justiça, todos aqueles que nos acompanham aqui na CCJ, inicio pelo relatório e voto ao projeto de lei 672/2024. Inicio pelo relatório. Trata-se da análise de um projeto de lei de autoria do deputado Ivan Nats, que visa alterar o parágrafo único do artigo 1º da Lei 13.120 de 2024, cujo objetivo é redefinir os limites das obrigações de pequeno valor, RPV, no âmbito do Estado de Santa Catarina. A Lei Estadual 13.120/2024 de Santa Catarina define o que se entende por obrigação de pequeno valor, ou seja, aquelas dívidas da Fazenda Pública Estadual que dispensam a expedição de precatório. Essa lei regulamenta o parágrafo 3º do artigo 100 da Constituição Federal, que permite que cada ente federado fixe, por lei própria, o limite para pagamento direto de débitos judiciais. Na justificativa, o autor destaca que a alteração busca conferir maior efetividade à tutela jurisdicional, especialmente no que tange aos créditos alimentares, promovendo uma celeridade no pagamento e desafogando o sistema de precatórios, sem comprometer a sustentabilidade fiscal do Estado. Essa é a argumentação do autor, eu passo ao relatório. Voto. Esse é o relatório, eu passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a essa comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. A iniciativa legislativa é formalmente legítima por se tratar de uma matéria de competência do Estado, conforme a própria previsão do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição da República. Esses dispositivos autorizam os entes federativos a fixarem, por meio de lei própria, os limites para pagamento de obrigações de pequeno valor, afastando a necessidade de expedição do precatório. A Constituição Federal delega, portanto, aos entes federados a competência para fixar o valor por meio de legislação própria. Assim, os estados possuem autonomia para definir esses limites, conforme o padrão constitucional, bem como para alterá-los ao longo do tempo, conforme sua capacidade econômica e sua política orçamentária. Nessa linha, não se verifica vício de iniciativa, uma vez que a matéria não se insere entre aquelas de competência privativa do chefe do Poder Executivo nos termos do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Ao tempo, a emenda substitutiva global apresentada pelo próprio autor ao projeto de lei demonstra sua pertinência, pois aperfeiçoa a técnica legislativa ao desdobrar o parágrafo único do artigo 1º da lei em 2 parágrafos distintos, conferindo maior clareza e coerência normativa. Além disso, a proposta mantém o limite geral de 10 salários mínimos para as obrigações de pequeno valor, que é o valor vigente, é o valor atual. Estabelece um limite diferenciado apenas para aquelas situações, aquelas obrigações de natureza alimentar, o que se mostra razoável e proporcional, e aí aumenta para 40 salários mínimos. Dessa forma, eu concluo que a matéria em análise, do ponto de vista jurídico, encontra-se apta a regular tramitação por apresentar adequação técnica e a inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. E as questões financeiras e orçamentárias competem à Comissão de Finanças. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça, do ponto de vista jurídico, pela admissibilidade do projeto de lei com a referida emenda substitutiva global. PL 0672, teu parecer favorável, deputado Napoleão Bernardes, com emenda substitutiva global. Coloca em discussão. Presidente, vista em gabinete. Pedido de vistas pelo deputado Márcio Machado. Em relação ao projeto de lei 89/2025, de autoria do deputado Marquito, em consonância com o próprio autor, eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Retirada de pauta, projeto de lei 0089/2025. Agora, senhor presidente, eu tenho um requerimento de apensamento. Trata-se do projeto de lei 469/2025, de autoria do eminente deputado Júlio Garcia, que busca instituir a política estadual de superação da situação de rua no estado de Santa Catarina e estabelece as diretrizes para acolhimento, reinserção social, cuidados em saúde e acesso à renda e da outras providências. Em análise ao acervo do processo legislativo em trâmite nessa casa, essa relatoria verificou o projeto de lei 89/2025, de autoria do deputado Marquito, também versa sobre a temática da população em situação de rua, propondo a instituição da política estadual para a população em situação de rua, com foco na garantia de direitos fundamentais, acesso aos serviços públicos, promoção da dignidade humana, inclusão social, enfrentamento à violência institucional e fortalecimento da rede de proteção social. Além de se tratar de uma proposta mais antiga,
No nosso entendimento, a matéria de autoria do deputado Marquito também apresenta uma abordagem com maior abrangência sobre o tema. Eu ressalto que existem aqui na Assembleia Legislativa várias outras proposições legislativas que, de algum modo, tangenciam com esse tema, como combate às drogas, transporte impositivo a pessoas em situação de rua. E essas iniciativas, então, estabelecem algumas políticas especiais e não políticas gerais, como a das duas propostas aqui em trâmite. Então, em relação a essa proposta específica do deputado Júlio Garcia, projeto de lei 469/2025, nosso requerimento seria a primeira secretaria para o apensamento deste projeto de lei ao projeto 89/2025. Esses têm pertinência em relação à matéria, ressalvando que há vários outros projetos em trâmite sobre esse assunto, mas esses dois têm uma abordagem mais específica, têm mais similaridade, por isso o requerimento de apensamento. Por isso, retirasse de pauta. Não. Esse Não? é o requerimento de apensamento. Tá. Não, mas é o projeto que foi retirado de pauta, o projeto acima, né? O do Marquito, isso, Tá. para permitir esse requerimento de apensamento. Então, projeto de lei 0469/2025, o deputado Napoleão Bernardes está pedindo apensamento ao projeto 89/2025. O 0469/2025 é de autoria do deputado Júlio Garcia. Está pedindo apensamento ao 89/2025, de autoria do deputado Marquito. Coloco em discussão o pedido de apensamento pelo relator. Discussão, encerrada a discussão e votação, se favoráveis pela comissão, os contrários se manifestam. Fica, então, aprovado o pedido de apensamento do projeto de lei 0469/2025 ao projeto de lei 0089/2025. Senhor presidente, trago aqui um relatório e voto a um projeto de lei muito interessante de autoria do nosso colega de comissão, o deputado Matheus Cadorim. É um projeto muito curioso. Visa revogar o artigo 7º da Lei 12.573 de 2003. E nem é uma lei tão antiga assim, 2003, que dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos caixas das agências bancárias. Eu inicio pelo relatório. Trata-se da análise de um projeto de lei de autoria do colega deputado Matheus Cadorim, que visa revogar o artigo 7º da Lei 12.573/2003. É uma legislação que dispõe sobre o atendimento ao consumidor nos caixas das agências bancárias do Estado de Santa Catarina. Curioso é que 2003 não é tão distante assim do ponto de vista legislativo, mas o texto que se visa revogar é muito curioso, dados os tempos atuais. Literalmente, a lei que se pretende revogar, o artigo que se pretende revogar, diz o seguinte: as instituições bancárias deverão disponibilizar um aparelho telefônico habilitado, né? Ou seja, para fazer ligações, em um lugar visível, para que os usuários que se sentirem prejudicados possam efetuar uma reclamação junto à Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor. Ou seja, para poder discar e ligar para que do outro lado da linha, no outro aparelho telefônico, alguém do PROCON atenda. E eles falem de viva voz. Na justificativa, o autor sustenta que a norma perdeu efetividade diante da ampla utilização dos canais digitais de atendimento e comunicações com os órgãos de defesa do consumidor, tornando-se uma medida anacrônica e de difícil fiscalização. Esse é o relatório e eu passo ao voto. Mas eu destaco aqui, né, a curiosidade da evolução e do quanto o processo legislativo também, enfim, tem que atender a esse compasso. Inicialmente, observa-se que a proposição não trata de uma matéria de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, conforme a previsão do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. A revogação se mostra compatível com a realidade social e tecnológica atual, uma vez que o mecanismo previsto no artigo 7º da Lei 12.573/2003 não atende mais às necessidades de comunicação diante da predominância dos canais digitais e da modernização dos serviços bancários. Então, dessa forma, eu concluo que a matéria encontra-se apta a regular tramitação por apresentar adequação técnica e inexistência de vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade. Ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 674/2025. Parecer pela admissibilidade ao projeto 0674/2025. Coloca em discussão. Deputado Matheus. Primeiro, obrigado pelo relatório, nobre colega Napoleão. Realmente, assim, um dos trabalhos que a gente tem feito aqui, como legislador, inclusive eu me recordo lá no início do mandato, me perguntaram quantas leis eu queria aprovar, e eu comentei que quanto menos lei, melhor. Eu acho que se a gente conseguir tirar lei, a gente já tem lei demais, faz mais sentido.
E aqui tem um exemplo claro, inclusive a pedido das próprias instituições bancárias, porque não faz o menor sentido mais obrigar que elas tenham um aparelho telefone fixo para esse tipo de atendimento. E nós criamos, inclusive, um dispositivo aqui dentro da casa, que é uma lei que vai absorver todas as revogações, né? Então, porque aqui quando a gente revoga uma lei, nós criamos uma lei para revogar outra. A ideia é que essa lei única revogue todas elas, e todas as leis revogadas vão para lá, diminuindo efetivamente o número, a quantidade de leis, né, a legislação aqui do nosso Estado. Tanto leis inócuas, leis que vão contra prerrogativas federais, ou leis, nesse caso aqui, que perderam o sentido por conta da modernização de todos os sistemas, da economia e tudo mais, fazem parte aqui do nosso trabalho também, portanto, aqui o nosso pedido, e a pedido das instituições também, para que a gente revogue a obrigatoriedade de um telefone fixo para atendimento do consumidor nas instituições bancárias. Obrigado. Continue a discussão. Em votação. Os deputados favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0674/2025. Por fim, senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 645/2025, autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Ouro, autoria do governador do Estado. Relatório trata-se de análise do projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que visa autorizar a cessão de uso compartilhado pelo prazo de 10 anos ao município de Ouro, de espaços específicos da Escola de Educação Básica Frei Crespim. A cessão tem como finalidade atender a demanda da rede municipal de ensino, garantindo espaço adequado para a oferta da educação infantil e ensino fundamental em regime compartilhado com a rede estadual de ensino. Esse é o relatório. Passo ao voto. Verifica-se que o projeto está amparado nas prerrogativas do chefe do Poder Executivo Estadual para dispor sobre bens públicos de titularidade do Estado. O pedido encontra-se instruído com solicitação formal do município, manifestações favoráveis da Coordenadoria Regional de Educação de Joaçaba, da Secretaria de Estado da Educação e da Secretaria de Estado da Administração, além da certidão de matrícula do imóvel, avaliações e pareceres técnicos e jurídicos que atestam a viabilidade da medida e cláusulas de reversão de doação e obrigações acessórias. Portanto, dessa forma, eu concluo que a matéria em análise encontra-se apta a regular tramitação e, ante o exposto, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 645/2025. Parecer favorável ao projeto de lei 645/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado PL 645/2025. Obrigado. Senhor presidente, aproveitando o ensejo, queria fazer um convite aqui a todos os deputados membros da CCJ para um seminário jurídico que vai acontecer amanhã, por iniciativa do nosso presidente, o deputado Pepe Colasso, em coautoria conosco, porque existem duas matérias normativas em tramitação aqui no âmbito da CCJ, uma PEC e um projeto de lei, que tratam de um tema jurídico muito específico, que é a modernização do controle de constitucionalidade aqui em Santa Catarina. Essas duas matérias, a PEC e o projeto de lei, vão tramitar, evidentemente, por primeiro aqui na CCJ. Então, o convite é para os deputados, tanto quanto possível, mas sabendo da agenda apertada de todos os deputados, que os deputados possam fazer um convite aos seus gabinetes, às suas assessorias jurídicas, para que possam acompanhar esse debate, que vai reunir aqui no auditório Antonieta de Barros todos os poderes que têm alguma correlação com o controle de constitucionalidade. Então, nós vamos ter a participação de desembargadores, procuradores de justiça, conselheiros de Tribunal de Contas, além de muitos professores de Direito Constitucional. Essa matéria, na verdade, nos foi trazida para a Assembleia Legislativa pela Comissão de Direito Constitucional da OAB, que reúne uma série de professores de Direito Constitucional importantes do nosso Estado, tem um amparo, de certa forma, de vários membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas aqui de Santa Catarina. Então, são dois projetos assim, muito específicos, um projeto de lei e uma proposta de emenda constitucional. Então, amanhã vai haver aqui esse evento, é um dia inteiro de programação, das 13 horas até o período da noite. Então, muitas personalidades jurídicas catarinenses, né, muitas pessoas ligadas ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público Estadual, vão estar debatendo esse tema, já que serão, eventualmente, os operadores, né, desses processos relacionados aí ao controle de constitucionalidade. A ideia é modernizar, é aperfeiçoar, e esse foi um texto, então, que foi nos trazido pela Comissão de Direito Constitucional da OAB. A organização em si, claro, há a chancela aqui da CCJ, mas a organização está sendo feita pela OAB, pela Comissão de Direito Constitucional. Então, fica aqui o convite, claro, para os deputados, né, nos momentos que lhes forem possíveis,
mas especialmente as suas assessorias técnicas, jurídicas. Eu já entreguei pessoalmente, né, para alguns deputados. Ao final, faço a entrega para todos os deputados desse convite e fica o convite, né, especialmente para as equipes aqui de cada um dos nossos gabinetes. Obrigado, senhor presidente. Reforçar o convite feito pelo excelentíssimo deputado Napoleão Bernardes, desse tema muito bem colocado, que é a modernização do controle de constitucionalidade, e que esse dia de amanhã, no auditório Antônio de Barros, onde vai ter a presença de várias autoridades do TJ, do MP, Tribunal de Contas, da OAB, professores, vai ser um dia de oportunidades para que a gente possa debater um tema tão importante, principalmente para os deputados que fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, possam estar levando também todo o seu corpo jurídico, para que possam também estar debatendo junto com esses profissionais e também um momento de aprendizado, né, porque a gente possa se atualizar num tema tão importante. Então, está feito o convite, reforçando o convite, até porque esse assunto está sendo feito aqui na casa, porque está sendo provocado pela nossa comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. Obrigado, deputado Napoleão. Com a palavra, o deputado Alex Brasil. Obrigado, presidente. Dando continuidade aos relatórios de hoje, começo pelo PL 0712 de 2025, de autoria do deputado Júnior Cardoso, que dispõe sobre a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de exploração, mendicância e vulnerabilidade similar, e estabelece diretrizes para a atuação do poder público e da sociedade no âmbito do Estado de Santa Catarina. O projeto de lei propõe aprimorar a legislação de Santa Catarina para fortalecer a proteção de crianças e adolescentes em situação de exploração, de trabalho infantil, buscando alinhar as normas estaduais ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e a legislação federal, garantindo uma abordagem mais humanizada e integral, com o objetivo de assegurar os direitos fundamentais de desenvolvimento pleno da criança e adolescentes em vulnerabilidade, livres de exploração e negligência. Nesse contexto, com fundamento no inciso 14, artigo 71 do Regimento Interno, requer diligência à Casa Civil para que traga aos autos as manifestações da Secretaria de Assistência Social, Mulher e Família e Conselho Estadual de Direitos da Criança e do Adolescente, bem como os outros órgãos estaduais que julgar pertinente para que se manifeste a respeito da matéria, visando a instrução do respectivo processo legislativo. O parecer, então, ao PL 0712 de 2025, da autoria do deputado Júnior Cardoso, pedido de diligência pelo deputado Alex Brasil. É isso? Correto, presidente. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Dando continuidade, agora nós temos o PL 0667 de 2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Assistência Social Educacional Projeto Acreditar Ingleses, de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Conforme justificativa apresentada pelo autor, a associação tem como finalidade a reinserção de pessoas que se encontram em condição de vulnerabilidade social, atuando tanto para as áreas como esporte, saúde, cultura, lazer, educação, meio ambiente e assistência social, bem como em outras que a diretoria entender relevantes para a sociedade. Compete a esta comissão manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual 18.269, de 2021, que dispõe sobre a concessão e a manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Assim, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição apta à sua regular tramitação neste Parlamento. Ante o exposto, com fundamentos nos regimentais, artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 0667 de 2025. O voto é pela admissibilidade ao PL 0667/2025, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que declara de utilidade pública a Associação Assistência Social e Educacional Projeto Acreditar Ingleses. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Dando continuidade, vamos agora ao PL 0468 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que veda a realização de ligações relativas à cobrança sem a prévia identificação
da compatibilidade entre o titular da linha telefônica e o titular da dívida, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Considerando os aspectos relacionados aos mecanismos de cobrança adotados pelas instituições financeiras, bem como as implicações decorrentes da Lei Geral de Proteção de Dados e do Código de Defesa do Consumidor, entendo ser pertinente que sejam oficiadas a Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, e Confederação Nacional de Instituições Financeiras, CEBRABAN, a fim de que encaminhe a este colegiado suas manifestações técnicas e institucionais acerca da matéria. Nesse contexto e com fundamento nos incisos 14 do artigo 71 do Regimento Interno e com o objetivo de subsidiar este órgão fracionário na elaboração do relatório do voto acerca da proposta, requer a promoção de diligência a essas duas federações. Por hora, isso, o relatório. De diligência. Pedido de diligência ao projeto de lei 0468/2025. Coloca em discussão. Presidente, só para esclarecer a questão desse projeto, da relevância desse projeto, o que aconteceu? Quando a pessoa compra um chip no celular, geralmente é de uma outra pessoa, de um outro CPF ou CNPJ. As empresas não param de ligar o dia inteiro, de manhã, começando às 7h30 da manhã, vai até às 8 horas da noite, não tem sossego. Não tem sossego. Eu apresento para vocês aqui inúmeras ligações. Ele liga para ver se você existe. Tem alguém aí? Daí desliga o telefone na tua cara. Já é um robô, né? É um robozinho. Daí, a fulana está aí? Eu falei, mas eu não sou a fulana. E daí fica. É inadmissível o que está acontecendo com as pessoas, a perturbação. Claro, agora a gente vai perguntar para os algozes se eles querem o projeto. Claro que vão dizer que não sei o quê, que é feio, e aquela coisa toda. Mas aqui eu apresento para vocês, aqui, ó, eu não paro de bloquear. Tudo aqueles vermelhinhos são bloqueios. É o dia inteiro. Eu acho que eles têm mais de 1000 números, porque eles não param de bloquear. Eu não paro de bloquear, eles continuam ligando. Daí ligo agora do Paraná, ligo de São Paulo, ligo 48. Imagine se o chip fosse 49. O inferno astral que eu estava vivendo na Terra. Porque eles iam estar me ligando o dia inteiro, eu não sei se é um prefeito, se é alguém me ligando, ainda bem que é 48, eu vejo 48 eu deleto. E se alguém está me ligando? Como é que fica? Aí eu perco. Daí a gente consegue atender pelo WhatsApp, mas não pelo telefone. Então, com a máxima vênia ao deputado Alex Brasil, se pudesse retirar essa diligência, deputado, porque é insuportável. É verdade. É insuportável, a gente não consegue. Ontem eu estava no posto de gasolina, ligaram para o senhorzinho. Ele, alô. Pum, caiu o telefone. Eu falei, mas é isso aí. Eu estou com um projeto tramitando e tal. Daí a gente ficou chorando, nós dois ali de raiva. Eu agora fiquei curioso, deputado, de quem que era essa linha antes de ir para as tuas mãos? Não, eu peguei tal de Michele. Eu peguei esse número da Assembleia. Olha só, Assembleia CNPJ. Então a Michele da Assembleia. Não. Entendo. Olha só, olha como é que funciona. Não é a quantidade cotativa? Não, eu peguei um chip novo. Escute, eu peguei um chip novo. Ok, é CPF. O projeto de lei diz o seguinte, a empresa, para ligar e cobrar, é o direito dela. Mas ela tem que confirmar se é o CPF que ela está ligando ou o CNPJ. Esse aqui é um chip de CNPJ, que é da Assembleia. Eles não param de ligar o dia inteiro, é um transtorno. Tá, mas tu não está devendo. Não, eu não. Tu não. Tá. Não, as minhas dívidas eu honro. Concordo se ligasse uma vez. Aí você esclareceu. Pronto, muda o cadastro lá, encerrou o assunto. É o que eu falei. A gente passa por isso também. Eu falei, por favor. A única coisa que eu estava preocupado aqui, meu colega Mauro, nosso presidente... Mas tu conhece a Michele? É que o Márcio Machado já estava me deixando preocupado. Eu achei que ele estava de mal comigo. Mas não, ele não está me atendendo no telefone porque do 48 ele não atende. É por esse motivo. Jamais. Agora eu entendi o motivo. Não, e faz sentido. Porque se a pessoa liga e fala o seguinte, por favor, tire o número da lista, porque não sou, veja o CPF, meu CPF é tal, o CNPJ, aí tudo bem. Só que eles não param, e são insistentes, eles são chatos, sabe? Então, esse projeto, deputado Alex Brasil, mais com a maior vênia do mundo, de todas, possível, Deus do céu máximo. da terra. Tire esse requerimento para a gente poder aprovar e tramitar ele. Deputado Márcio, só te respondendo, que a minha assessoria também chegou aqui para me dizer. A própria FEBRABAN e a CEBRABAN pediram para contribuir e a CDL também quer contribuir no teu projeto. Eu vou
manter a diligência, mas vou cobrar deles a maior celeridade possível. E o meu voto, se eu já te adianto aqui, que vai ser favorável ao teu projeto, claro. Mas como eles querem contribuir com o teu projeto, eu vou respeitar esse pedido deles e, na sequência, a gente já traz a resposta e toca adiante. Continua a discussão. Senhor presidente, Diligência. já existe um projeto aqui na casa, no Estado, que é o 15329/2010, que cria o cadastro para bloqueio de recebimento de ligações de telemarketing e adequa a outras providências. Ele trata bastante desse assunto e nós, inclusive, apresentamos aqui em setembro uma nova redação que coloca os sistemas de bots e robôs também dentro dessa previsibilidade aqui de cadastro para impedir que essas ligações aconteçam. Isso aí é notório, já que nosso telefone foi inutilizado. A gente acaba atendendo só ligações de WhatsApp que já estão registradas no nosso telefone, inclusive. Então, isso é uma preocupação recorrente e até peço atenção ao relator para que observe se os temas são idênticos, para que haja aí também o apensamento do texto. Tá? Isso já está aqui em andamento dentro da casa, tá bom? Só para deixar claro aqui que compactuo totalmente com a sua dor, deputado, né? Entendo perfeitamente essa necessidade de adequação disso. E essa questão do robô, ela é efetivamente isso, né? Você tem um equipamento que faz as ligações aleatórias, 99901, 99902, 03. Quando alguém atende o telefone, o robô entende que aquele número existe e joga para um outro cadastro. E, a partir daí, você começa a receber as ligações de alguém ou de outro sistema que vai te vender alguma coisa ou, pior, te aplicar um golpe. E isso está sendo muito recorrente, utilizado pelas operadoras de telefone, principalmente, e virou aí um caos total. E realmente é algo que a gente precisa resolver o mais rápido possível. E tem dois sistemas, um nacional e um estadual, que é o nãomeperturbe.com.br, esse é o nacional, e o Não Perturbe, que é o estadual, do PROCON aqui de Santa Catarina. Ambos também você pode registrar os seus telefones ou os telefones de quem está ligando para que eles possam ser bloqueados. Enfim, mas aí a criatividade de quem está do outro lado da linha, ela é infinita também. Né? Então, a gente precisa criar cada vez mais artifícios de penalização pesada, efetivamente, porque, de novo, o sistema de telefone hoje está praticamente inutilizado por conta desses abusos. Presidente, só para não ser prolixo, até um colega aqui, assessor, que mostrou para mim aqui várias ligações. O Não Me Perturbe, eu já me cadastrei os telefones. Não adianta, cara. E vem outros, não para. É uma loucura, é insano. São inúmeros. Falei, meu Deus do céu, o que eu fiz? É a Michele, né? Falei, Michele, pague as contas. Que a Michele fez, né? Continue a discussão, pedido de diligência. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o pedido de diligência ao projeto de lei 0468/2025. Obrigado, presidente. Finalizando os meus relatórios de hoje, vamos ao PL 0693 de 2025, de autoria da deputada Ana Campanholo, que altera as alíneas A e B do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei 18.322, de 5 de janeiro de 2022, que consolida as leis que dispõem sobre políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres e dá outras providências. Observa-se que a forma normativa escolhida, lei ordinária, é adequada à matéria e que o conteúdo da pretensa lei encontra-se dentro daqueles de competência desta Casa Legislativa, não invadindo competência federal ou municipal, e tampouco as próprias do chefe do Poder Executivo Estadual, de modo que conclui-se que, pela constitucionalidade formal do texto, verifica-se também que a matéria em tela visa, essencialmente, garantir o direito de proteção integral da mulher vítima de violência, matéria que encontra competência legislativa concorrente entre os entes federativos, de modo que, mais uma vez, resta confirmada a constitucionalidade do texto. Por fim, analisando o PL no que toca à juridicidade, regimentabilidade, legalidade e técnica legislativa, verifiquei que este se encontra regular e sem óbice a continuidade da sua tramitação. Diante do exposto, com base no artigo 144, inciso 1º e artigo 210, inciso 2º do Regimento desse Poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei 0693 de 2025. PL 0693/2025, teu parecer favorável, coloco em discussão. Vice em gabinete, presidente. Pedido de vice pelo deputado Fabiano da Luz. Obrigado, deputado Alex Brasil. Com a palavra, como diz o nosso presidente Júlio Garcia, deputado Vonei Weber.
Muito bem. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. A todos que nos acompanham também pelos meios de comunicação da nossa casa. Eu tenho aqui o PL 0737-2025, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que institui o Dia Estadual da Mãe Atípica e altera o anexo único da Lei de número 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado. Esse projeto de lei, que institui, então, no âmbito do Estado de Santa Catarina, o Dia Estadual da Mãe Atípica, a ser celebrado anualmente em 30 de novembro, com o objetivo de promover a conscientização, a valorização e apoio às mães e cuidadoras que se dedicam ao cuidado de pessoas com deficiência, doenças raras ou transtornos de neurodesenvolvimento. A proposição cumpre os requisitos legais e apresenta a adequada técnica legislativa, além de atender ao interesse público, ao fomentar políticas de inclusão e reconhecimento social. Então, eu voto, portanto, aqui pela admissibilidade. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0737-2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0737-2025. Tem o PL 0742-2025, de autoria do nobre colega deputado PP Colasso, presidente da nossa comissão, que declara de utilidade pública a Associação de Amparo aos Necessitados de Capivari de Baixo, Santa Catarina, a SANC, de Capivari de Baixo, e altera o anexo único da Lei de número 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para fazer constar nele o nome de tal entidade. O projeto de lei, então, de número 742/2025, tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Amparo às Necessidades de Capivari de Baixo, a SANC, com sede no município de Capivari de Baixo. A entidade apresentou a documentação exigida, comprovando sua regular constituição, o funcionamento há mais de 2 anos e a inexistência de fins lucrativos, atendendo assim os requisitos previstos na legislação estadual para a concessão do título de utilidade pública, e eu voto, então, pela admissibilidade. Voto pela admissibilidade ao projeto de lei 0742-2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado o PL 0742-2025. Obrigado, deputado Volney. Por último, agora relato os trabalhos que tenho para amanhã de hoje. Primeiro, o projeto de lei 0605-2025, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que altera a lei número 10.501, de 1997, para desburocratizar a instalação das agências de relacionamento bancário no âmbito de Santa Catarina. A presente propositura tem por finalidade modernizar a legislação catarinense dedicada à política de segurança bancária, que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos postos de serviço das instituições bancárias e financeiras, acrescentando comandos para determinar a instalação de dispositivos que atualmente contribuem muito mais na promoção da segurança, do conforto e da acessibilidade ao público usuário dos seus espaços físicos, inserindo Santa Catarina no rol dos estados do país que acompanham a evolução da legislação federal e da segurança bancária como um todo. Vamos ao voto. Sobre o aspecto da constitucionalidade formal subjetiva, observo que não há reserva de iniciativa do Poder Executivo para o tema. No que tange à constitucionalidade formal orgânica, verifico que, à luz do precedente firmado na ação direta de constitucionalidade 3.921 de Santa Catarina, onde restou questionada a constitucionalidade formal da legislação que a proposta visa alterar lei estadual, número 10.501, de 97, que a matéria também não é de competência legislativa privativa da União. Artigo 22, inciso 1, 7 e 19 da Constituição Federal, mas de competência concorrente prevista no artigo 24 da Constituição Federal. A mudança proposta pelo projeto de lei 0605/2024 desobriga o Estado de Santa Catarina a manter uma lista própria de equipamentos de segurança que, conforme a justificativa, podem ser ineficazes ou até perigosos, como as cabines blindadas de adoção compulsória, otimizando a legislação local ao padrão técnico federal. A proposta da substituição, remetendo à análise técnica federal de segurança, é, portanto, razoável
e se adequa ao princípio da proporcionalidade. Diante do exposto, concluo que o PL 0605/2024 não usurpa a competência privativa da União para legislar sobre o sistema financeiro ou seguros, e ao remeter a exigência de segurança ao plano aprovado pela Polícia Federal, exerce, de forma legítima e razoável, a competência legislativa concorrente e suplementar do Estado de Santa Catarina em matéria de segurança pública e defesa do consumidor. Por fim, quanto aos aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade, também não verifico nenhum obstáculo e, desta forma, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0605/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis, permitem comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0605/2025. O projeto de lei 0664/2025, de autoria da Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte de Legislação Participativa, que dispõe sobre o reconhecimento de municípios participativos no âmbito do Estado de Santa Catarina, eu vou pedir diligência à FECAM e à Secretaria do Estado da Fazenda. Coloco em discussão o pedido de diligência. Em votação, os favoráveis, permitem comissão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o pedido de diligência ao PL 0664/2025. Projeto de lei 0176/2025, de autoria da deputada Ana Campanholo. Esse projeto ele dispõe sobre a obrigatoriedade de aceitação de assinaturas digitais em documentos apresentados à administração pública do Estado de Santa Catarina e dá outras providências. Na justificativa parlamentar, ela destaca que o objetivo central da proposição consiste em facilitar e modernizar a interação dos cidadãos com a administração pública estadual, mediante o reconhecimento de assinaturas digitais, tais como o certificado digital emitido do padrão ICP Brasil e a conta gov.br, com selo de confiabilidade, como alternativas válidas à tradicional firma reconhecida. Vamos ao voto. No que se refere à análise formal, a matéria está adequadamente apresentada sob a forma de projeto de lei ordinário. Então, não existe nenhuma hipótese de iniciativa reservada ao Poder Executivo, não havendo inconstitucionalidade quanto ao aspecto formal. No tocante ao conteúdo, não se evidencia afronta à Constituição Federal e Estadual. A proposição ela está alinhada aos princípios da administração pública, especialmente da eficiência prevista no artigo 37 da nossa Constituição Federal, que, ao promover a modernização, simplificação e celeridade dos atos administrativos, a medida coaduna-se com a Diretriz Nacional de Desburocratização e está em conformidade com a lei federal. E o decreto, a lei federal, no caso 14.063/2020, e o decreto federal 10.543/2020. Essa lei, esse decreto, elas regulamentam o uso das assinaturas eletrônicas na administração pública. Então, diante de tudo exposto, eu voto pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual, projeto de lei 0176/2025. Coloco em discussão. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Fica aprovado o projeto de lei 0176/2025. Por último, projeto de lei 0644/2025, de autoria do governador do Estado, que altera a lei número 17.819/2019, que institui o Fundo Estadual de Assistência Social, FEAS, Santa Catarina, e estabelece outras providências. Conforme a exposição de motivos, a principal motivação para a alteração legislativa reside na necessidade de flexibilizar o mecanismo de repasse de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social diretamente a entidades de assistência social, especialmente aqueles recursos advindos de emendas parlamentares. O documento ministerial esclarece a situação fática em pauta, indicando que o FEAS-SC possui, em conta corrente, o montante de R$ 1.750.000 provenientes de emenda parlamentar. A Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, argumenta que a legislação vigente impede a transferência direta desses valores. O projeto de lei, portanto, preconiza 5 alterações pontuais na Lei 17.819/2019, sendo a mais significativa a modificação do parágrafo único do artigo 7º, com a inclusão de condicionantes para o repasse direto, entre parênteses, o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, CNEAS, e a deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social,
o CEAS. As demais alterações promovem adequações meramente nominais, substituindo a antiga SDS pela atual CAS-SAS. Vamos ao voto. No que compete a essa comissão, não vislumbro óbitos quanto ao projeto de lei em análise. Ante o exposto, eu voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei número 0644/2025. Coloco em discussão. Só que, presidente, podia de novo repetir qual é aquela alteração que é mais robusta aí do projeto? Porque bom, enfim, eu fui gestor de uma entidade de terceiro setor por 8 anos e realmente o repasse ele é muito complexo, tá? A modificação, nobre deputado, é do parágrafo único do artigo 7º. Entre as modificações, né, são 5 alterações pontuais. A mais significativa é a do parágrafo único do artigo 7º, com a inclusão de condicionantes para o repasse direto. Tem as condicionantes aí, deputado? O cadastro e coisa. É o Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social, E não é assim? CNEAs, e a deliberação do Conselho Estadual de Assistência Social, o CEAS. Hoje ele vai para o município para depois ir para a entidade. Ele vai para o município ou vai para o Estado, né? Não, é que hoje ele vai primeiro para o município passar para a entidade. Agora, com essa alteração, é para passar direto para a entidade. Na verdade, o repasse vai ser direto para a entidade. Em vez de passar pelo município. Ao invés de passar Não vai para o passar para os município... fundos do CMAS, aquela história toda, então. Vai direto para a entidade, é isso? Isso. É isso? Isso. Vamos aprovar isso rápido, pelo amor de Deus. Claro que cabe às entidades também todas as... Independente as disso, elas prestações de contas, já teriam que estar adequadas. Exato. Elas já teriam que estar adequadas para receber o recurso. Isso. Agora, se passa direto, não precisa passar pelo fundo, meu Deus. Continue a discussão. Então, vamos para a votação. Os deputados favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado, então, o PL 0644/2025, pelo voto favorável de todos os deputados presentes nessa sessão. Pergunto ainda aos senhores deputados se há alguma matéria a ser discutida relativo a esta comissão. Como não há manifestação de nenhum deputado, declaro encerrada a presente sessão.